Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Renato Mateus, sou professor de Sociologia. Esse é o canal Vox Tives Notícia e no vídeo de hoje eu quero falar de forma rápida sobre a famosa política do café com leite. O que foi a política do café com leite? É um tema muito relevante na disciplina de História, de Sociologia, principalmente quando se procura compreender as origens do Estado brasileiro, né? Compreender as características do Estado brasileiro. Então eu vou estar comentando de forma rápida sobre a famosa política do café com leite. Que fenômeno político foi esse? Né? Que política foi essa? Mas antes eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal para que faça a inscrição. Se for possível, aí deixe seu comentário, faça uma observação, compartilhe esse vídeo com um colega, com familiares. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Deixe aí também o seu like. Enfim, ajude o canal Vox Tives ganhar uma proporção ainda maior aqui na rede mundial de computadores, na internet. Então vamos lá. O tema da aula de hoje é sobre a política do café com leite. Esse fenômeno, ou melhor, essa política, né, ela foi esteve muito presente durante a chamada República Velha. República Velha foi a primeira república do Estado brasileiro, implantada mais especificamente a partir do dia 15 de novembro, com a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. Então, a partir dali, o Brasil vivenciara, ou seja, o Estado brasileiro adotou uma nova forma de governo, chamada de República. Só que essa República, embora, né, a palavra república, coisa pública, signifique coisa pública, não era bem isso a República Velha, a primeira República Brasileira. Uma vez, né, que essa república ela esteve totalmente ali nas mãos dos grandes cafeicultores, as chamadas grandes oligarquias cafeeiras do começo, final do século XIX, começo do século XX. E diante disso, então, o poder político estava nas mãos dessa elite rural, essa elite agrária, nas mãos dos grandes fazendeiros, como já falei aqui, nas mãos então dos grandes plantadores de café. O poder político estava nas mãos desses senhores. E, portanto, vale destacar principalmente o poder das oligarquias cafeeiras dos estados de São Paulo e Minas Gerais. É aí que vai surgir então a expressão política do café com leite, porque os dois maiores estados, os estados mais fortes, mais poderosos, que dominavam a política brasileira, dominaram, né, a política brasileira durante o século XX, durante a República Velha, desculpa, tá? Durante a República Velha, século XX, mas ali no início do século XX. Minas Gerais e São Paulo. São Paulo tinha como destaque as grandes propriedades, as grandes fazendas de café. Então os oligárquicas, ou seja, os grandes fazendeiros do estado de São Paulo, ficaram conhecidos como os grandes cafeicultores, ou seja, os senhores do café, os barões do café. Muito poderosos, tinham poder político. E no estado de Minas Gerais também haviam lá os grandes plantadores de café. Mas para dar uma diferença, para dar um destaque, né, também haviam lá grandes criadores de gado leiteiro. Então, para diferenciar São Paulo de Minas Gerais, surgiu a famosa política do café com leite. Café sendo representado pelos fazendeiros de São Paulo e o, o leite sendo representado então pelos grandes criadores de gado leiteiro no estado de Minas Gerais. Ambos os estados tinham ali grandes oligarquias poderosas que dominaram a República Velha. Só que vale destacar também o revezamento político que havia entre esses dois estados, um revezamento político entre Minas e São Paulo. Porque numa eleição, as oligarquias cafeeiras, ou seja, as oligarquias paulistas, apoiavam um candidato a presidente da República lançado pelas oligarquias de Minas Gerais. E aí, quando fosse na outra eleição, no outro pleito eleitoral, era a vez das oligarquias de São Paulo apoiar o candidato lançado por Minas Gerais. Deixa eu ver se eu expliquei de forma correta aqui para vocês. Um verdadeiro revezamento político. Por quê? Repito aqui. Numa eleição, num pleito eleitoral, todas as oligarquias do estado, praticamente todas as oligarquias, né, no estado de São Paulo, apoiavam o candidato lançado pelas oligarquias de Minas Gerais, o candidato a presidente da República. Então,
Veja aqui, o candidato fora lançado pelas oligarquias do estado de Minas Gerais. Nesse sentido, com a política do café com leite, as oligarquias paulistas se comprometiam a apoiar o candidato de Minas Gerais. Quando fosse na outra eleição, era a vez de São Paulo, então, lançar um candidato a presidente da República. E aí, agora seria a vez também das oligarquias de Minas Gerais apoiarem o candidato a presidente da República lançado pelo estado de São Paulo. Então foi a famosa política do café com leite. Uma boa aliança que se deu, que se estabeleceu durante muito tempo entre os estados de Minas e São Paulo. E os outros estados brasileiros ficavam ali apoiando, né, ou seja, apoiando Minas e São Paulo, mas não tinham força de acabar, né, com essa política do café com leite. Até que em 1930, nas eleições de 1930, quando o presidente da República era o Washington Luiz, paulista, ou seja, que havia sido lançado por São Paulo na eleição passada, portanto, nas eleições de 30 seria a vez de Minas Gerais lançar um candidato e São Paulo apoiar o candidato de Minas. Mas São Paulo resolve lançar novamente um candidato paulista. Foi lançado Júlio Prestes como candidato a presidente da República. E, portanto, é a partir daí que há, né, um rompimento, o fim da política do café com leite. Uma vez que as oligarquias mineiras não se agradaram, não ficaram nada contentes com o candidato lançado mais uma vez pelas oligarquias de São Paulo. Até porque era a vez de São Paulo apoiar o candidato de Minas. Quem vai ser então lançado por Minas Gerais? A candidatura, né, que foi lançada por Minas Gerais à presidência da República foi o gaúcho Getúlio Vargas. Então, nas eleições de 1930, com o rompimento, com o fim da política do café com leite, o estado de Minas Gerais, em aliança com os estados do Rio Grande do Sul e Paraíba, que se deu ali, que se formou, na verdade, a famosa Aliança Liberal. A Aliança Liberal foi uma união entre Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul. Esses três estados lançam como candidato a presidente da República Getúlio Vargas. Mas, infelizmente, Getúlio Vargas não ganha as eleições de 30. Quem ganha as eleições de 30 é o candidato das oligarquias paulistas, oligarquias cafeeiras, o famoso Júlio Prestes. O candidato eleito, aquele que foi eleito, né, na verdade, presidente da República, o único presidente eleito e que não chegou a assumir, não chegou a tomar posse da cadeira de presidente da República. É o único na história do Brasil. Ganhou as eleições, mas não conseguiu tomar posse. É claro que depois, né, teve, isso já no final do século XX, tivemos o fato também de Tancredo Neves, que morreu, né? Mas assim, ele morreu. Agora, Júlio Prestes esteve vivo, mas não conseguiu assumir a presidência da República. Por que não? Porque no final de 1930, no final daquele ano, houve a famosa Revolução, em que Getúlio Vargas é alçado ao poder por meio de uma marcha, né, de um movimento revolucionário que o coloca no poder. Mas essa é outra história, a gente vai discutir sobre isso, a gente pode discutir sobre esse assunto em outro momento. Pessoal, muito obrigado então pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like, um comentário. Esse é o nosso, praticamente, o primeiro vídeo que eu falo sobre a política do café com leite. E como já disse, espero que vocês tenham compreendido, pelo menos o mínimo. Muito obrigado e até o próximo encontro. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tchau, fui!